Como você reagiria se um jogador entrasse para uma lista histórica ao lado de Michael Jordan de 89 e Russell Westbrook de 2017? Os únicos atletas nos últimos 60 anos a registrar médias de pelo menos 30 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. Pois é, Luka Doncic está a caminho de se juntar a esse grupo. Mas tem um detalhe, ele pode alcançar isso pela terceira vez. Quando LeBron James chegou à NBA, ele já era visto como um possível GOAT. Só que, entre os 22 e 26 anos, Doncic acumulou médias superiores em pontos, rebotes e assistências. Mesmo considerando o ritmo mais lento da época de LeBron, ele já tinha conquistado 2 prêmios de MVP aos 26 anos. No caso do Luka, recentemente ficou evidente que as críticas contra ele aumentaram bastante. Zach Lowe chegou a dizer que seu jogo é difícil de assistir. Já Sam Mitchell questionou: quem quer jogar com o Luka? O tipo de crítica que normalmente vemos direcionada a jogadores como Ben Simmons ou Zion Williamson. Mas aí vem a contradição. Quando o Los Angeles Lakers fez a troca por Doncic, muita gente chamou de roubo do século. Como o Dallas Mavericks poderia ter cometido um erro desse? Nico Harrison foi demitido e até teve gente comemorando. Então surge a dúvida: com uma mudança tão grande, deveria haver algo novo por trás disso tudo, certo? Só que não. As críticas de que Luka não defende bem ou reclama demais com a arbitragem são exatamente as mesmas apontadas por Harrison depois da troca. Então o que realmente é que está acontecendo? Talvez o caso do Luka esteja nos forçando a encarar uma questão maior. Será que estamos virando contra as estrelas rápido demais? Quando Michael Jordan entrou em quadra contra o Cleveland Cavaliers no jogo 1 dos playoffs de 88, ele enfrentava um problema comum a muitas futuras lendas. Ainda não tinha vencido nenhuma série de playoffs. Era sua 4ª temporada na liga, e aquele que viria a ser um dos maiores vencedores da história, desde Bill Russell, precisou de 4 anos só para chegar à segunda rodada. E o primeiro título só veio na 7ª temporada, o que na prática está longe de ser algo fora do normal. Nikola Jokic, por exemplo, também só venceu sua primeira série de playoffs no 4º ano. Giannis Antetokounmpo precisou de 6 temporadas para finalmente passar da primeira rodada. Esse tipo de dificuldade no início é praticamente um padrão entre grandes jogadores. Mas então surge a questão: por que o Jordan foi tão criticado por isso? Nos primeiros anos da carreira, antes dos títulos, muita gente rotulava Mike como apenas um pontuador espetacular, incapaz de liderar um time ao campeonato. Enquanto isso, nomes como Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Giannis receberam apoio e reconhecimento praticamente em cada etapa de suas evoluções. Isso levanta um ponto interessante: por que alguns astros recebem tempo para evoluir, enquanto outros são julgados quase imediatamente? Sabemos que não é só questão de talento, também não se resume apenas a vencer. Talvez a explicação seja mais simples e ao mesmo tempo mais dura. Michael Jordan era bom demais, rápido demais, e isso acabou elevando o nível de cobrança desde o início. Quando Luka Doncic chegou ao Dallas Mavericks, a equipe vinha de uma temporada de 24 vitórias e 58 derrotas. O principal nome do time era Harrison Barnes, para você ver o nível de suporte que ele encontrou ao chegar lá. E o que ele fez com isso? Logo na sua 2ª temporada, Luka já foi selecionado para o primeiro time ao NBA e levou o Mavericks a 43 vitórias. Nos playoffs, ainda na primeira rodada, teve pela frente um desafio brutal: encarar Kawhi Leonard no auge e Paul George. E mesmo assim, com apenas 21 anos, ele entregou atuações absurdas. Teve triplo-duplo de 30 pontos na série e ainda decidiu um jogo com um arremesso vencedor. Só que tem um ponto curioso nisso tudo. Luka estava apenas no seu 2º ano, e talvez esse tenha sido, ironicamente, um dos maiores problemas da carreira dele. Porque o que acontece quando alguém é bom demais, cedo demais? A régua sobe de um jeito absurdo, a excelência vira expectativa. E aos poucos, o que impressionava passa a ser tratado como normal, enquanto os defeitos continuam sendo amplificados. A defesa inconsistente do Luka, as reclamações com a arbitragem, são críticas válidas. Mas se você perguntar para qualquer fã de basquete qual é a principal diferença entre um jogador de estatísticas vazias e um verdadeiro superstar, a resposta quase sempre será a mesma: vitórias. E desde o 2º ano, temporada após temporada, os times de Luka Doncic sempre vencem muito mais quando ele está em quadra do que quando está fora. Em 2022, o Dallas Mavericks teve uma temporada de afirmação. Não só venceu uma série de playoffs, como chegou até as finais da Conferência Oeste. Mas curiosamente, dentro do histórico do Luka, essa campanha já acabou ficando em segundo plano. Muita gente lembra mais daquela equipe por ter sido derrotada pelo Golden State Warriors e por ter deixado Jalen Brunson sair, do que pelo que realmente conquistou. E olha o impacto real do Luka naquele ano. Com ele em quadra, o Mavericks teve campanha de 44 vitórias e 21 derrotas na temporada regular, quase 70% de aproveitamento. Sem ele, em 17 jogos, o time teve campanha negativa. E qual foi a recompensa por isso?
quinto lugar na votação de MVP, ainda assim atrás de Devin Booker. Como o jogador consegue produzir números superiores, carregando um time que talvez nem chegasse aos playoffs sem ele, e ainda assim terminar atrás de alguém cujas estatísticas nem estavam no mesmo nível? E isso tudo ainda era só o quarto ano dele da liga. Até ali, Luka já tinha um game winner histórico, uma campanha até as finais de conferência e números comparáveis às melhores temporadas da história da NBA. E mesmo assim, a resposta geral era: não é o suficiente. Então o que ele fez? Foi lá e elevou ainda mais o nível. Recentemente, Luka Doncic, mesmo passando por vários problemas com sua ex-esposa e sua mãe, fez 100 pontos em 2 dias, mostrando que qualquer problema é possível de ser superado. Inclusive, você pode ajudar a superar o meu problema aqui do canal, onde quase 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então dá essa moral, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para que ele chegue a mais amantes de basquete. Fez tudo isso? Então agora podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Em 2024, Luka respondeu a maior dúvida que ainda existia. Levou Dallas até as finais da NBA com um elenco claramente abaixo dos principais concorrentes. No caminho, eliminou Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder. E depois passou por Anthony Edwards e o Minnesota Timberwolves na final do Oeste. Quando Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets ao título em 2023, a mídia classificou aquela campanha como uma das maiores performances de playoff já vistas. E com razão. Nikola Jokic se tornou o primeiro jogador da história da NBA a liderar todos os playoffs em pontos, rebotes e assistências totais. Um feito que muitos acreditavam que levaria muito tempo para se repetir. Mas em 2024, Luka Doncic foi ainda além. Tornou-se o primeiro jogador da história a liderar os playoffs em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. E não foi em qualquer contexto. Nas finais da NBA de 2024, enfrentando a melhor defesa da liga e claramente limitado fisicamente, Luka ainda assim entregou médias de 29,2 pontos, 8,8 rebotes, 5,6 assistências e 2,6 roubos de bola por jogo. E a reação da mídia? Situation here where Luka's complaining about the officiating. They have begged him. He is costing his team because of how he treats the officials. His performance in this game is unacceptable and the reason why the Mavericks are not going to win. E os comentários desse vídeo seguiram exatamente essa linha. Logo depois de ser tratado como herói, muita gente começou a dizer coisas como: esse cara finalmente falou verdades hoje. Mas não parou por aí. Teve gente afirmando que o fato de Luka Doncic ter sido varrido em sua primeira final serviria como um choque de realidade. Outros diziam que ele precisava parar de reclamar, melhorar sua forma física e se tornar um líder melhor. E tudo isso aconteceu quase que imediatamente. De repente, ninguém parecia se importar com o fato de Luka ter levado um time apenas quinta seed até a final da NBA. Mesmo que o caminho dele fosse extremamente parecido com o do jogador que, pouco tempo antes, foi amplamente exaltado, Jimmy Butler. Nos playoffs de 2020 e 2023, Jimmy Butler atingiu um nível de atuação que nunca tinha mostrado antes. Em ambas as campanhas, liderou o Miami Heat em trajetórias surpreendentes até as finais da NBA. Mas nas duas finais, o Heat nunca teve uma chance real de título. Em 2023, por exemplo, a equipe perdeu para o Denver Nuggets em 5 jogos. E qual foi a reação da mídia? Butler ganhou o apelido de Playoff Jimmy, e o discurso dominante era de que ele precisava de mais ajuda para conquistar um campeonato. Agora, olha o contraste. Os números de Luka Doncic nos playoffs de 2024 foram superiores aos de Butler, tanto em 2020 quanto em 2023. Na verdade, foram melhores do que qualquer campanha de playoff da carreira do próprio Butler. Só que existe um fator crucial aqui. Luka começou sua trajetória na NBA cercado por expectativas de ser um dos maiores de todos os tempos. Já Butler foi a 30ª escolha do draft. O típico azarão, o cara de que ninguém espera muito. Ou seja, resultados semelhantes, narrativas completamente diferentes. E mais uma vez, fica a sensação de que o domínio precoce do Luka acabou jogando contra ele, em vez de render o reconhecimento que deveria. Aqui vai uma pergunta séria. E se Luka Doncic tivesse começado a carreira com a 20ª escolha do draft, evoluindo gradualmente ano após ano, e os playoffs de 2024 fossem um grande momento de explosão dele? Será que a mídia estaria chamando ele agora de Playoff Luka? Em 2024, Luka teve um jogo de 73 pontos, algo absurdo. E ainda assim, isso passou quase despercebido no panorama geral da liga. Teve até o momento em que a reação de Brian Windhorst viralizando chamou mais atenção do que o Luka fez nas finais. O que nos leva a uma questão ainda mais profunda. Por que a mídia da NBA parece tão focada em destacar os defeitos de Doncic, em vez de enfatizar o conjunto da obra? Vamos trazer um dado concreto. Onde você acha que Luka terminou na estatística de Defensive Box Plus Minus nessa temporada? Último lugar? Meio da tabela? Na verdade, ele ficou por volta do top 20 da liga. E quando colocamos isso em perspectiva histórica, comparando temporadas de MVP de Stephen Curry, James Harden e Steve Nash, o Luka se encaixa tranquilamente ao lado de Curry e Harden nesse aspecto. Quem realmente foge da curva é Nash, que teve temporadas de MVP com impacto defensivo negativo, segundo essa métrica. Ou seja, até mesmo na sua maior crítica, Luka não está nem perto de ser o problema que muitos tentam pintar. Steve Nash foi amplamente exaltado por ser o motor do Phoenix Suns no 7 Seconds or Less, um time que, para a época, arremessava muito
muito mais bolas de 3, utilizava formações híbridas com Shawn Marion como falso ala pivô e acelerava o jogo de uma forma que parecia revolucionária, Nash venceu 2 prêmios de MVP essencialmente por sua genialidade ofensiva. A defesa sempre foi vista como um ponto fraco, mas não era o foco principal na narrativa. A atenção estava no que ele fazia de melhor. Agora, quando olhamos para Luka Doncic, os números gerais dele são superiores aos de Nash. Mesmo ajustando para o ritmo da época, mesmo que você, por exemplo, retirasse alguns pontos de média, o impacto ofensivo continua absurdo. E é importante deixar claro, defesa é sim extremamente relevante, mas Luka já provou que consegue levar um time até as finais de NBA jogando dentro do seu estilo, inclusive com métricas defensivas avançadas que estão longe de ser desastrosas. Então a questão que fica é, o que mudou nos últimos anos para que ele passasse a ser tratado como um cone na defesa, em vez de ser reconhecido como um dos jogadores ofensivos mais completos que já vimos? Porque quando Allen Iverson estava no auge, entre os 24 e 30 anos, ele colocava quase 30 pontos por jogo e se transformou em um verdadeiro ícone cultural. Não só venceu um MVP, como inspirou toda uma geração. Muitos jovens cresceram querendo ser como o AI. Ele chegou a estar no topo de camisas vendidas na história da NBA. E ainda assim, nesse mesmo período, arremessava abaixo de 42% de aproveitamento e tinha um impacto defensivo praticamente neutro, segundo métricas avançadas. Ou seja, estrelas do passado também tinham falhas, e em muitos casos, até maiores do que a de Luka Doncic. Mas hoje parece diferente. Vivemos em uma era que cada detalhe negativo do Luka é colocado sob uma lupa. Isso não acontece só com ele. Shai, por exemplo, é um astro completo dos dois lados da quadra. MVP, campeão, líder de um Oklahoma City Thunder dominante. E mesmo assim, ainda carrega a reputação de ser apenas um jogador que cava faltas. Isso revela um padrão claro. Um jogador surge, começa a dominar, recebe uma avalanche de elogios e pouco tempo depois a narrativa muda e as críticas passam a dominar. É quase um ciclo inevitável. Ascensão, consagração e logo em seguida, desconstrução. Anthony Edwards já deixou claro que não quer ser o rosto da NBA. E quando foi questionado sobre isso, LeBron James explicou bem o raciocínio. Por que alguém iria querer ser a cara da liga se quem cobre o esporte diariamente está o tempo todo criticando todo mundo? O caso de Shai Gilgeous-Alexander reforça isso. Mesmo com MVP e título, a percepção negativa sobre certos aspectos do jogo dele não desapareceu. No fim, talvez a pergunta não seja mais sobre Luka Doncic ou sobre qualquer outro jogador. Talvez a questão seja sobre nós, porque em uma era onde tudo é analisado, recortado e julgado em tempo real, a grandeza deixou de ser suficiente. O extraordinário virou rotina e a rotina já não impressiona mais. A gente não está mais acompanhando a história, está tentando encontrar falhas nela. E talvez seja exatamente por isso, enquanto estamos ocupados demais apontando defeitos, acabamos deixando passar algo que um dia foi o principal motivo de tudo isso. O privilégio de simplesmente assistir a grandeza acontecendo diante dos nossos olhos.